Bom dia de novo, seja qual horário do dia que vocês estejam vendo, ou então do primeiro minuto do dia até o último segundo é o mesmo dia. Então eu costumo dizer bom dia de tarde, bom dia de noite, bom dia de madrugada. Bem-vindos a mais um trecho aí do nosso trabalho e vamos dar prosseguimento. Novamente, quero abraçá-los, quero fazer com que vocês se sintam queridos. É uma oportunidade. Abracem e aproveitem, por favor. De novo essa frase. Nosso olhar para a realidade é sempre enevoado. Vygotsky, que viveu apenas 38 anos, né? E foi e é, para mim, aí uma bênção conhecê-lo nos seus trabalhos, em algumas obras, e é importante que a gente tenha essa consciência de que estamos aí a cada dia conhecendo um pedaço do que é realmente a realidade. Eu não posso dizer que eu domino a realidade matemática e a gente vai o quê? Desvendando, desvelando, desanuviando cada pedaço dessa realidade sempre que a gente pode. E no meu caso, principalmente para esse início de vida acadêmica de vocês. Autonomia. Então, vocês precisam estar buscando, perseguindo essa autonomia básica da matemática na vida de vocês. E para contribuir aí com essa autonomia, eu quero colocar para vocês a pirâmide de aprendizagem, a pirâmide de Glasser. Esse conceito, essa consciência de como a gente aprende é fundamental e básico. Não é? Normalmente, a gente lê e, pela teoria de Glasser, o que acontece? A gente se apropria de 10% do que tem lá, informação e conhecimento da leitura que a gente faz. Aqui vocês estão me escutando e, entre aspas, me vendo um pouco. Mas se vocês só escutarem, por exemplo, estiverem assim só atento à minha fala, então vocês estão potencializando esse aprendizado para 20%. Agora, nesse texto que eu trago para vocês, nesse visual da pirâmide, se vocês estão lendo, escutando e vendo, aí vocês estão potencializando esse aprendizado para 30%. Do próximo nível, a gente também vê e escuta ao mesmo tempo. Quando a gente vê e escuta ao mesmo tempo, isso vai para 50%. Mas a gente precisa tomar cuidado aí. Algumas imagens, elas podem estar, o quê? Deturpando a realidade. Então, a gente precisa fazer a correta leitura da imagem. Agora, no próximo nível, sobre esse assunto, se a gente conversa com alguém, a gente pergunta, pede esclarecimento, desafia, vai buscando clareza, a gente repete tudo que é colocado. Talvez numa primeira repetição a gente não tenha muito convencimento daquilo que a gente está falando. Isso é muito normal em seminários. Então a gente estuda um determinado tema, apresenta para os demais colegas, mas a gente só está repetindo. A gente ainda não está convencido. Quando a gente numera, transforma em alguns tópicos, vai colocando num mapa, aí a gente, o que acontece? Está trabalhando nesse nível de 70%. Se a gente reproduz isso, que é muito comum em seminário, ou numa aula invertida, então a gente está atingindo esse 70%. Quantos conceitos eu ouvi e quantos conceitos eu redefini? Então, a gente precisa ter essa definição.
existe um autor que diz que, eu peco aí não falar o nome, ao não falar o nome dele, se a gente não define, a gente não se compromete. O que é muito comum quando a gente vê lá na primeira cláusula do nosso contrato andragógico, a palavra respeito. Se eu não sei o que é respeito de fato, então é difícil eu buscar o comprometimento do que seja respeito. Então é importante que a gente tenha aí uma definição mínima daquele conceito, para que a gente possa estar buscando essa aprendizagem, se apropriar, né, desse conhecimento, e isso nos dá subsídios para fazer debate. A gente pode argumentar. Essa é a ideia. E a gente chega o quê? A 70% da aprendizagem. No próximo nível, aumentando mais 10%, chegando a 80%. Escrever a respeito. Eu tenho um exercício diário aí de escrita. Todo dia eu me desafio a escrever. Não é o caso de uma pessoa que é paga para escrever uma coluna num jornal. Talvez ela está monetizando a sua ação. Mas muitas vezes essas pessoas, elas, por esse tipo de desafio, elas não sentem que estão inspiradas para escrever. Mas a gente precisa escrever todo dia algo. Talvez um cronista de uma coluna financeira, ele não tenha tantos elementos aí diários para poder estar falando sobre aquele assunto. Mas vocês têm aí pelo menos 4 disciplinas que são mais constantes aí na vida de vocês por semestre, e vocês podem estar diversificando e escrevendo sobre cada uma delas. Quando a gente escreve também, a gente vai buscando a melhor palavra, né, o melhor vocabulário, e a gente interpreta isso da melhor forma. E aqui também, mesmo numa situação de seminário, de uma aula invertida, a gente expressa melhor aquilo que a gente faz, a gente revisa aquilo que a gente faz, a gente se identifica e a gente percebe que, ao comunicar aquilo que a gente elaborou, muitas vezes não está claro. Às vezes está claro na nossa cabeça, mas não está claro para quem está recebendo a mensagem. Porque do nosso lado aqui existem uma diversidade de formas para transmitir a mesma mensagem. Do outro lado, de quem recebe, o que acontece? Também existe aí uma diversidade de receptores. Então é muito importante diversificar. E aí a gente vai o quê? Melhorando essa comunicação, ampliando o nosso olhar, e a gente consegue demonstrar isso melhor, a gente pratica isso melhor, e a gente percebe diferenças. E quando a gente faz isso também, de repente aquela base que a gente recebeu, ela pode estar o quê? Recebendo uma nova versão, pode estar recebendo uma atualização. E no último nível, que a gente chega lá a quase 100%, 95%, é mais ou menos assumir o papel de professor, né? Graças a Deus eu comecei isso muito cedo, né? De moleque a gente começou a fazer isso, daí determinou a ideia e a vontade, né, de ser professor, né? Com 14 anos de idade eu já estava numa sala de aula. E depois, lá na segunda série do médio, é que eu tomei a decisão, serei professor de matemática. E quando a gente assume esse papel, na tentativa de explicar, tentar resumir, isso que eu estou fazendo para vocês agora, da pirâmide de Glasser, é um resumo, né? Então, a gente tenta explicar esse resumo, a gente estruturou, recebeu esse resumo estruturado, a gente tenta generalizar da melhor forma, elabora para
comunicar para vocês e faz ilustrações, né? De forma a poder estar comunicando a pirâmide de Glasser para as pessoas. Então, essa é a ideia, a gente deve estar tentando. Se vocês agora estão escolhendo uma profissão, principalmente uma profissão que vocês escolheram por gostar de fazer, né? Eu gosto de TI, eu gosto de recursos humanos, eu gosto de gestão de pessoas, eu gosto de administração, eu gosto de ciências contábeis, eu gosto de pedagogia, eu gosto de educação física, eu gosto de engenharia. Então, são diversos campos, né? Aqui, nesse trabalho, a gente vai ter o quê? Uma aprendizagem básica para todas as áreas de conhecimento, porque a gente sabe que na matemática existe aí, para quem concluiu o ensino básico, e principalmente para quem passou pela pandemia, o que acontece? A gente tem uma defasagem. Já antes da pandemia, a defasagem era mais ou menos, em média, 2 anos. E essa defasagem agora é em torno de 4 a 6 anos, dependendo da situação. Agora, alguns de vocês que estão há mais tempo fora da escola e agora estão retomando esse trabalho na vida acadêmica, então é importante que a gente vá buscando esse traquejo. Então, reassumir o hábito da leitura, reassumir o hábito de escutar, de ver e escutar, conversar a respeito, fazer perguntas, pedir esclarecimento, vai repetindo aquilo que vocês estão aprendendo, numerem cada ponto, cada palavra-chave, estruturem aquilo que vocês estão aprendendo, utilizem o diário de bordo, reproduzam isso de alguma forma, definam, debatam. Vocês podem até ampliar o conceito, tornar esse conceito melhor. Escrevam a respeito, usem o diário de bordo para fazer uma nova versão do mesmo assunto, interpretem tudo que é passado para vocês, procurem expressar essa situação, revisem, é importante rever, né? Eu gosto, e acho que já comentei num desses vídeos anteriores, que eu vejo e revejo. Na primeira aula síncrona, eu comentei que várias séries eu assisti várias vezes. E alguns de vocês também têm esse hábito. E principalmente na adolescência, algum filme que a gente tenha gostado, a gente vê e revê. Alguns livros que a gente tem gostado, a gente lê e relê também. Dessa forma, a gente identifica elementos, a gente comunica esses elementos, a gente amplia o nosso olhar, né? Faz demonstrações, pratica melhor, descobre as diferenças e empoderado, um pouquinho mais empoderado, porque a gente está no nível aí de 80%, a gente explica, resume, estrutura, generaliza, elabora e sabe ilustrar. E a gente fica próximo aí do dominado, né, sobre determinado assunto. Eu não tenho essa pretensão, né, de estar dominando a matemática, mas naquilo que a gente faz, a gente tenta fazer da melhor forma. E assim, acho que todo mundo ganha e é importante, né, que essas interações ocorram. Espero que tenha ficado claro, né, mas vocês sabem que na hora síncrona que a gente vai se encontrar, num vídeo aí que é ao vivo, sempre vocês podem estar interagindo, eu não mordo, vocês podem perguntar, toda terça-feira, das 19h30 às 21 horas, a gente vai estar aí num trabalho remoto, mas ao vivo. Então, terei aí o maior prazer de recebê-los e a gente vai esclarecendo tudo que pode. E tudo isso que foi passado aí para vocês na primeira aula, o que acontece? Vocês
serão cobrados aí numa avaliação continuada, né? Isso é uma forma de que cada um de nós saiba de como se apropriou. Será que eu consegui de 10 questões acertar 3? Se eu acertei 3 de 10, é 30%. Será que eu consegui acertar 6? 6 de 10 é 60%. Inclusive, 60% de todo o conteúdo é a meta do nosso desenvolvimento acadêmico aqui na faculdade. Então, um aluno com 60% de aproveitamento, esse estudante, ele ao final de cada módulo, ele está aprovado. Alcançando a média final 6, esse aluno está aprovado. Essa nota 6, ela traduz um aproveitamento de 60%. E falando em porcentagem aí, será o que? O tema da nossa próxima aula. E a gente vai buscar aí elementos para que esse traquejo, essa aprendizagem com a porcentagem fique mais fluida aí na vida de vocês. Mas eu costumo dizer aí para os meus filhos que todo mundo busca o 100%. E o que acontece? Quando muitas pessoas chegam no 100%, o que acontece? O conhecimento ele já está muito mais ampliado. Então, a gente precisa aumentar a altura do sarrafo. É como se fosse um salto nas alturas. Olhando aí a história das Olimpíadas, então, fazer um salto nas alturas, ele já foi de 1 metro, né? Depois de 1,10 m, 1,20 m, 2 metros. Então, esse sarrafo ele vai subindo. Então, se todo mundo chega aí no 100%, é o momento de subir o sarrafo do conhecimento para um pouco mais para cima. E eu falava para os meus filhos que eles tinham que estar obtendo aí a nota 11. Acho que esse desafio pode estar aí na vida de vocês. Aqui a pirâmide chega aos 95. Eu falei para vocês que eu não tenho muita pretensão de chegar aos 100%, porque eu sei que esse conhecimento ele sempre se amplia. E eu mesmo aí com essa idade 6.6, disse para vocês que no semestre passado eu tive vários aprendizados e já agreguei esses aprendizados nesse nosso trabalho aqui e como professor a gente vai multiplicando esses conhecimentos aí. Então é isso, gente. Vocês vão ver, né, essa videoaula, vejam e revejam, e agora a gente vai partindo aí para o encerramento desse trabalho. Como que termina mesmo? O que era isso mesmo? A avaliação. Como eu disse para vocês, esse vídeo sobe para o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tenho outros trabalhos lá e gosto de subir esse trabalho para lá. Espero aí que vocês comentem e principalmente naquela metodologia do EPA. Se tem alguma coisa que vocês gostaram, um pequeno elogio. Se algo não está claro, perguntem. E se algo precisa ser melhorado, avaliem criticamente. EPA. Elogio, pergunta e avaliação. Então é por aí. Depois disso estará no Que Mágico e acho que é isso. Um recado, gente. Desde o dia 8, desde o primeiro dia, o que acontece? Vocês têm uma avaliação diagnóstica. Vocês entram no Que Mágico, vocês vão ver a sessão, tem uma caixinha do lado direito onde fala sobre avaliação diagnóstica. Nessa avaliação diagnóstica tem 20 questões de matemática para vocês responderem. Acho que 17 questões de 3 aí, para que eu possa conhecê-los melhor, de que curso que vocês são. Mas dessas 20 questões, seria aí um primeiro termômetro para que a gente possa estar embasando o nosso trabalho e escolhendo aí a melhor dinâmica para poder trabalhar. Que base que está faltando e que a gente deve estar sedimentando melhor e
como a gente deve estar prosseguindo e fluindo com o nosso trabalho. Então, por favor, não deixem de avaliar cada um dos vídeos, não é, lá no YouTube. Isso é uma nota de participação. E não deixem de fazer avaliação diagnóstica, para que a gente tenha aí o primeiro termômetro básico para os nossos trabalhos. A diagnóstica não vale nota, né? Mas vocês sabem que todo caderno ele recebe atualização, todo caderno ele tem lá uma régua de execução que, à medida que vocês estão utilizando, né, cada uma das sessões, cada um dos cadernos, a régua de acompanhamento ela vai ficando mais verde até ficar toda verde. E essa é uma nota muito fácil de obter, né? Vocês têm as avaliações continuadas e as notas de participação. 40% da média desse trabalho é a média do trabalho continuado e a avaliação conclusiva ela tem peso 6, ou 60% da nota final. E vocês precisam, nessa composição, chegar aí a 60% de aproveitamento no mínimo para que sejam certificados. Então é isso, obrigado, boas leituras, bons vídeos, boa participação, boa semana e até terça-feira, até a próxima aula. Muito obrigado.